Oferecimento Unisal. E hoje o CBN Educação é para educar nossa saúde também. Nós estamos aqui no estúdio com o professor de Educação Física, o coordenador do curso de Educação Física do Unisal, professor Arthur Squarizi, não confundir com Guarizo, né? Lá no Guarani tinha também o Jair Squarizi, seu primo, né? Então, Arthur Squarizi de Carvalho, seja bem-vindo, professor. Vamos falar sobre a importância do exercício físico e do estilo de vida saudável para a diminuição do risco de doenças cardíacas. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Agradeço pelo convite. Bom, vamos começar falando, então, né, sobre os hábitos, né? O exercício físico. Não é algo assim só para deixar o corpo malhado, né? Isso a gente está falando de caminhada, de corrida, de academia. É também o exercício de cardio que a gente fala, né? Isso é muito importante para o funcionamento de não só do coração, mas de todo um sistema. Exatamente. Acho que tem uma grande questão aí, é a questão cultural, né? Especialmente aí no Brasil. As pessoas precisam se exercitar mais, o número de brasileiros que se exercitam é muito baixo ainda. Se a gente pensar em questões, falar de academia propriamente dita, a gente tem uma coisa abaixo de 20% dessa participação. Se a gente comparar isso com países, por exemplo, como Holanda, Alemanha, alguns países dessa região, em torno de 80% a 96% da população praticam exercício físico, né? E aqui no Brasil a gente ainda precisa estimular isso melhor, mas isso é uma questão cultural que precisa ser modificado. Isso a gente diz, né, quem não faz exercício, quem é sedentário, que não tem tempo. Precisa de muito tempo para fazer atividade física, professor? Não, até tem uma confusão em relação a isso, né? As pessoas confundem a questão do termo atividade física com exercício físico. A atividade física é todo o movimento que a gente faz, né, no nosso dia a dia. E o exercício é esse mesmo movimento, porém de forma sistematizada. Eu posso, por exemplo, ter uma casa onde eu subo e desço escada todos os dias por uma questão de necessidade. Mas eu posso, por exemplo, pegar essa mesma escada e de uma forma sistematizada criar um exercício. Então essa é uma diferença. Então, de certa forma, a atividade todo mundo faz. A questão se eu moro numa casa que tem essa escada e de repente eu vou para um apartamento e que não preciso mais da escada, retirar essa atividade começa a fazer falta. É o que acontece na vida moderna hoje. A gente já não precisa mais mexer na manivela para subir o vidro do carro, a gente não precisa mais de muitos movimentos, levantar mais para mudar o canal da TV. Então, aos pouquinhos, essa atividade vai desaparecendo. Então, o exercício sistematizado, na verdade, é o que a gente precisa implementar para suprir essa perda do dia a dia. E isso traz consequências. O exercício mais simples que a gente conhece, professor Arthur, é caminhada, né? A pessoa, às vezes, ela não pode ir para o supermercado a pé, porque ela não consegue voltar com as compras depois, né? Dependendo do que ela vai fazer. Mas eu posso dizer de exercício simples, assim como, às vezes, ir à farmácia, ir ao banco, uma distância que daria um tempo razoável de caminhada para que o coração já tivesse esse bombeamento, já tivesse esse funcionamento. Tem um tempo mínimo, vamos dizer assim? Eu não gosto de estabelecer isso com o tempo mínimo, mas eu diria que se a gente tivesse isso de uma forma sistematizada, de uns 30 minutos por dia, né, já existem vários trabalhos que demonstram isso. Então, como eu disse, a gente vai perdendo um pouquinho, né, com a modernidade. Você mencionou a questão de pegar o carro e ir até o supermercado, mas existem tarefas que às vezes são próximos, que a gente poderia sim manter essa rotina e a gente vai abrindo mão disso. Mas se a gente conseguir fazer um pouco disso durante 30 minutos por dia, faz uma diferença enorme. Esses 30 minutos, eles têm que ser corridos, pode se dividir? Não, pode ser dividido sim. A gente pode ter isso de uma forma escalonada durante o dia, em alguns momentos de maior intensidade, outra menor intensidade, mas, como eu disse, a gente vai perdendo esses elementos, né, e a gente vai substituindo por tecnologia, né, que não é ruim, a gente gosta, mas a ideia é que o tempo livre que sobra a gente pudesse realmente fazer, suprir essa falta. E aí, como eu falei, é uma questão cultural e que a gente vive num paradoxo, na verdade. De fato, a busca pela saúde, ela tem, de fato, aumentado. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia ela vem trazendo comodidades, então, assim, a gente fica nessa questão. E a questão alimentar também, né? A gente não é exatamente ali dentro da nossa área, mas a gente também estuda isso, de que a alimentação, ela piora, né, ao longo do tempo.
Então, são dois elementos que andam juntos. Deixa eu dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte, né, que a gente sempre fala de uma linguagem assim bem simples para que todo mundo possa entender. A história de queimar a gordura. Então, uma pessoa que comeu um prato de arroz, feijão, salada, uma carne grelhada, ela vai, fazendo um exercício, ela vai queimar mais do que quem comeu um hambúrguer, por exemplo. Ela tem vamos dizer, um aproveitamento melhor da atividade física, ela dá mais saúde para ela? Não necessariamente. Eu acho que aí são coisas distintas, né? Aí acho que está mais envolvido na qualidade do alimento que está sendo ingerido e, como eu disse, a alimentação rápida ela é mais rica em gordura, né? Então essa gordura que é mais difícil depois de você eliminar. A energia está muito ali. Quando você tem uma alimentação balanceada, naturalmente fica mais fácil, associada ao exercício, de conseguir manter essa vida saudável. Mas, como eu disse, a modernidade, né, traz velocidade. E aí a alimentação entra nessa questão que a gente precisa tomar muito cuidado. Não é que não pode mais, né, de vez em quando, sair um pouco da linha, isso não tem problema. O problema é quando isso fica constante. Bom, e a gente fala também do exercício de cardio, né, que foi o que eu citei logo no início da nossa conversa. Tem exercícios que são específicos para o funcionamento do coração. Eu estou aqui, por exemplo, o Derivaldo Souza, ele participa com a gente todo dia, ele é corredor de rua há 8 anos. E ele diz que a saúde melhorou muito nesse período. Nem todo mundo tem condição de correr, porque às vezes dói o joelho, às vezes está com sobrepeso, né? Então tem algum exercício que é indicado para cardio mesmo? A própria atividade onde você envolve a questão do ciclismo, corrida, a própria natação, são atividades que vão trabalhar essa parte da resistência. Mas eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, da condição física dela e do que ela gosta de fazer. Não adianta impor algo que a pessoa não tenha prazer. A gente fala que o exercício ele vai contribuir no dia a dia justamente pela questão da liberação de dopamina. É a questão do prazer. Então, se eu faço algo que realmente eu estou gostando de fazer, isso vai fazer com que a gente tenha continuidade. Se for algo que você faz por obrigação, muito provavelmente você vai desistir isso muito rapidamente. Então, trabalhar essas atividades resistidas para o coração é bom. Mas hoje também se sabe que o trabalho de força com a musculação, ela também é capaz de elevar a frequência cardíaca e contribuir muito, né, para essa condição. São condições de trabalho diferentes, mas elas deveriam trabalhar em conjunto, né? Ronaldo Fenômeno, jogador muito conhecido, que hoje, já desde quando jogava, ele tem problema para manter o peso. Certa vez ele perguntou sobre treinar menos, né? Sobre carga de treino. Ele disse uma frase: água demais mata a planta. Isso vale para atividade física? Vale. O excesso de qualquer coisa faz mal. Esses dias teve um caso, inclusive, de uma moça que veio ao óbito pelo excesso de água, né? Então o organismo não foi feito para esses excessos. Então esse exercício é real, mas o oposto também é verdadeiro, né? O de menos também faz falta. Então, no caso de atletas, por exemplo, isso é comum, eles terem uma rotina muito intensa durante a vida e quando para de repente, né, a alimentação do atleta também é bem consistente. E aí ele segue nessa linha alimentar e aí a gente acaba percebendo que os atletas ganham peso muito rapidamente. E isso pode levar a sérios problemas de saúde, mesmo com atletas. Ou seja, ele teve toda uma atividade regular, né? Mas aí quando ele para a atividade, parou a atividade, o organismo já desacostuma com aquilo que ele tinha como rotina, é isso? Manter a massa muscular é difícil. A gente pode olhar, por exemplo, por que a proteína animal é caro. Engordar o boi no pasto custa caro, leva tempo. Para nós também, a gente conseguir manter uma massa muscular custa caro para o nosso organismo. Então, quando você para, de repente, de fazer o exercício, você começa a perder rapidamente essa condição. Mas muitas vezes a sua condição alimentar ela não desacelera rapidamente, ou se você não tiver consciência disso. Então esse desequilíbrio é que muitas vezes vai levar a essa condição de uma saúde ruim, mesmo para aqueles que já foram atletas. Pode ser até pior em muitos casos. É esse exemplo que eu estou lendo aqui enquanto você está respondendo, professor. O Sidão, ex-jogador de basquete de Bauru, Mogi das Cruzes, parou de jogar com 40 anos, teve um infarto e morreu. Exato. Não é o primeiro caso e nem será o último, infelizmente. É uma situação em que tem ocorrido já, acho que tem vários casos emblemáticos. O caso do Sidão é um, não foi em quadra, mas a gente tem muitos casos de atletas que acabam falecendo dentro do próprio campo de jogo. Eu lembro do caso do Serginho, que foi emblemático no futebol,
Isso desencadeou, inclusive, uma série de questões, inclusive de legislação, sobre desfibriladores, por exemplo, automáticos, que a gente deveria ter em grandes locais de circulação. Isso é uma coisa que precisa melhorar bastante também aqui no Brasil, mas infelizmente alguns atletas às vezes não sabem que tem um problema e acabam isso apresentando dentro de jogo. No caso do Sidão, infelizmente não foi dentro de campo, mas extremamente novo, né? E a gente sempre fala o seguinte, o esporte ele não te dá a saúde. Para chegar nesse nível, né, de alto rendimento de um atleta, ele precisa ter saúde. Ao contrário, o esporte de alto rendimento, ele de certa forma, ele abstrai saúde do nosso organismo. Então, assim, é difícil você ter atletas que sejam muito longevos. Sim. Então, isso a gente percebe que é uma confusão, isso, o esporte é bacana e tal, mas o alto rendimento não é para qualquer um. Como diria Oscar Schmidt, a dor faz parte do uniforme, né? Exatamente. Já vi o Oscar, inclusive, dizendo, falou, as pessoas não sabem para aquela conquista, né, que hoje a gente sente dor do fio de cabelo até o dedinho do pé. E isso são consequências de uma vida de treinamento. Sem dúvida. Bom, e o exercício, né, para o coração, a atividade física, ela serve tanto para prevenção quanto para tratamento? Porque é claro que a pessoa tem que passar por uma avaliação física, né, para poder fazer exercício regularmente. Eu estou falando de corrida, estou falando de academia, né, não uma caminhada. Uma caminhada todo mundo pode caminhar, né? Sim. Tem isso também, tanto para prevenção quanto para tratamento? Sim, serve para as duas condições. Obviamente que conectado a uma equipe multidisciplinar, é preciso passar primeiro por um médico, de preferência um cardiologista, e você ter um laudo de que você está apto para aquilo. Então, a questão da recuperação também. Hoje nós temos profissionais de educação física que já atuam dentro de hospitais logo após o infarto, né, de uma pessoa, e ele já está ali naquele processo de recuperação que é a segunda fase. Então, isso está ficando cada vez melhor em relação a essa recuperação. Então, ela serve para as duas situações. Professor, eu queria tocar num assunto também, né? Eu estou com o coordenador de educação física do Unisal, e claro que as pessoas, seus alunos, eles vão se tornar profissionais da área, mas a gente vê no ensino básico, a educação física foi deixada muito de lado, né? Não é, às vezes a pessoa não pega nem atestado, né? O aluno. A falta que faz ter a educação física já desde a base, desde a escola. Esse é um grande problema educacional no nosso país, né? E não só na educação física, mas em vários setores. Mas nessa área é extremamente importante porque o professor de educação física não está lá só para estimular ou fazer determinados movimentos, mas para ensinar mesmo sobre questões educacionais de saúde. A gente, infelizmente, hoje a gente tem crianças já com problemas de pressão arterial com 10 anos de idade. Então, essa falta de estímulo já vem de casa, infelizmente, a tecnologia, os jogos eletrônicos. Então, não tenho nada contra isso, acho que tem maneiras da gente adaptar isso, mas, de fato, há uma substituição daquela brincadeira de rua, por exemplo, ou da atividade na própria escola, por questões que o movimento cada vez menor. Então isso já está trazendo consequências na criança e vai trazer consequências na fase adulta, com certeza. Infelizmente temos crianças hoje que não sabem correr, não sabem saltar. Isso são movimentos básicos do ser humano. Exato. E eu estou vendo aqui números do Ministério da Saúde, doenças de coração são responsáveis por 30% das mortes no Brasil. E cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular. É muita coisa, né? Sim, muitas nem sabem que tem, né? Então, quem ainda tem uma condição de poder pesquisar isso, ter um médico à disposição, ou poder fazer os exames rapidamente, quanto mais rápida a detecção, menor é a chance de você realmente ter um problema com isso. Mas a gente sabe que culturalmente essa não é uma realidade nossa. Então, de fato, é algo que precisa ser assistido mais de perto e sempre vai passar pela questão da educação, não tem jeito. Não tenha dúvida. Professor Arthur Squarize de Carvalho, coordenador do curso de Educação Física do Unisal Campinas, falando hoje sobre a importância do exercício físico e do estilo de vida saudável para a diminuição do risco de doenças cardíacas. Muito obrigado pela presença, professor. Grande abraço, boa tarde. Eu que agradeço, Marco, a todos os ouvintes também. Muito obrigado. Temos intervalo? 3h28. Estúdio CBN. Explore um universo de conhecimento e vivencie